Presidente, com'è? Stai pagando i ragazzi? Estão pagando os jogadores, né? Sim, estamos pagando. É um problema interno? Não, tá tudo bem. E por que vocês não estão ganhando? Assim, ó, ele falava, gesticulava. Rapaz... Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, com esse craque Levir Coupe, o craque dos gramados, o craque do banco de reserva e o craque da mídia também, hoje nesse canal do YouTube que tá bombando. Quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações e divulgar também, né? Porque a gente sempre tem entrevistas aqui muito bacanas, como a de hoje, com esse outro craque da bola aqui, Marcelo Lipatin, que hoje é um dos maiores empresários do futebol brasileiro, mas também já foi jogador, passou por vários países, jogou no México, no Brasil, na Itália, na Grécia, no Uruguai, enfim, rodou o mundo todo e jogou aqui também no futebol brasileiro, nosso convidado de hoje. Quero também agradecer aqui a Imobiliária Líder e também o Restaurante Tempero de Minas pelo apoio do nosso programa. Lício Veloso ao meu lado direito aqui, jornalista da casa do Bem Paraná. Estamos hoje no estúdio do Bem Paraná, onde a gente faz esse programa. Lício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. Bem-vindo, Lipatin, professor. Tudo bom? Estamos aí. Vamos bater um papo. Professor, dê as boas-vindas para o nosso convidado Marcelo Lipatin. Então, né, começar com uma pergunta, se ele trabalhou no Japão. Levir, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês, principalmente com o professor aqui, essa lenda, né, Adri? Futebol mundial, me sinto até constrangido de sentar do lado do homem, né? Mas obrigado, Lício, também. Estive no Japão em 2001, estive no Yokohama Marinos. Yokohama Marinos. Yokohama Marinos. O treinador era o Ardiles, o argentino, lembra? Ah, lembro. Oswaldo Ardiles. Lapito Nardiles. E depois veio o Sebastião Lazzaroni, e é um país que você conhece melhor que ninguém, né, Levir? É um país que vale a pena conhecer. Agora, eles não tem nada a ver com o Brasil, né, cara? Eles escrevem da direita para a esquerda, sabe como é que é? Sabe, eles têm o professor é sagrado. Desde criança você aprende a respeitar o professor, porque o professor vai te ensinar, entendeu? É isso, a base é essa, né? E o técnico, da mesma forma, você chega... Então, é um comando, assim, eles respeitam muito o comando. Você revelou grandes jogadores do futebol japonês, né? Shinji Kagawa passou por sua mão. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi parar? Depois foram para a Europa, mas então, começaram os bons não ficam, sabe? Quem é bom mesmo sai. Quem é bom vai para a Europa, vai para... É que nem o futebol brasileiro. Igual o Shinji Kagawa, né? Foi... que é um craque. Marcelo, já que estamos falando aqui de futebol japonês, você me corrija se estiver faltando alguém. Uruguai, né, que é a sua nação, né, onde você nasceu, jogou no Uruguai, na Grécia, na Itália, Portugal, Japão, México e Brasil. Qual a diferença básica entre eles? França também. E a França, mesmo, jogou no PSG, né? Eu vejo assim, Adri, que o professor sabe, né, tão bem quanto, até melhor, é a cultura, né? O professor fala, faz todo sentido, porque eu me lembro quando eu estive no Japão, a gente vinha de um momento menos bom e terminava o jogo, a gente perdia, assim, e terminava o jogo, tínhamos que ir lá na torcida bater palminha, ou seja, essa cultura deles, que a cultura é uma forma organizada de pensar, não é que seja certo ou que esteja errado, é que para nós, né, quando você perde, você não quer cumprimentar ninguém, você quer ir pro vestiário, chorar as mágoas em casa, né, e eles veem o futebol como uma peça de teatro, por assim dizer. O pessoal ia para o estádio comer, sabe? É um momento. Para nós, não. A competitividade do sul-americano é muito grande. Então, eu vejo que a parte cultural ela é o mais impactante, né? Por exemplo, do Japão, você vai para o... Eu saí da Grécia para ir para o Japão, né? E, culturalmente, na Grécia, eu não recebia em dia, estava tudo atrasado, era um círculo enganoso de tanta mentira. Eu vou para outro contexto. O Brasil dentro da Europa, quase, né? Então, no Japão, você tem totalmente o contrário, né? Eles são rigorosos. Antes de sair de lá, sabia como é que ia ser minha casa, meu contrato, meu carro, né? Então, a questão cultural, a alimentação. No México, por exemplo, você come muita pimenta, né? No começo você fica assim, mas depois você se acostuma, é gostoso. Então, o futebol em si também, ele tem as suas particularidades, né? Por exemplo, na Itália,
Na Itália, a parte tática, ele é o pão nosso de cada dia, né? Você aquece fazendo a transição com bola, a movimentação, né? E isso é diuturnamente, né? Que talvez nos outros países não é tão trabalhado. Você falou do México, né? O professor também jogou no México. Diz que quando você chegou no México, você foi confundido com um ator mexicano, é isso mesmo? Lá tem muita novela boa mexicana, né? Tem. Eu joguei no América, e lá o América, professor, é dono da... a Televisa é o dono da América, né? Então tinha o América e as inúmeras novelas, né? E eu, quando eu cheguei lá, eu cheguei bem arrumado, assim, né? Quando eu desço do avião, muitos repórteres, mas eles fazem a pergunta na palhaçada, né? Mas eu não dei chance, não. Eu falei, não, eu vim aqui jogar futebol. Você veio aqui fazer novela ou jogar futebol? Eu vim aqui jogar futebol. O Lipa, também eu queria te perguntar aqui. Eu às vezes fico pensando, cara, o Uruguai é um país com 3 milhões de habitantes. Como é que sai tanto jogador bom de lá, né? Porque é pequeno, você pega o estado do Paraná tem isso, né? E você não vê a quantidade de jogador paranaense Curitiba, como tem região num país metropolitana como, e litoral, dá isso. como o Uruguai. Ao que você dá isso? O que é diferente na formação lá do Uruguai? Cultura e fome. A cultura, o jogador ele é formado com fome para chegar na Europa. Então, o atleta com 15, 17, ele mira a Europa. Ele mira a Europa. Tanto é que você vê inúmeros jogadores, quando eu digo fome, né, aquela ambição, não ganância, mas ambição de vencer profissionalmente. Então, você vê jogadores saindo do Liverpool do Uruguai, por exemplo, que é um clube pequeno, direto vendido para um Sevilha, por exemplo, sem passar por um River Plate, por um Boca Juniors, por um Flamengo, porque culturalmente o jogador uruguaio está talhado para isso. E no futebol brasileiro também, né? Os caras, o ano passado, Soares foi um grande destaque do campeonato, o Arrascaeta há anos vencendo também, um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O Piquerez, aí o Uruguai tá cheio. Sabe que a Montevidéu é a segunda cidade com mais jogadores que disputaram Copa do Mundo na história. A primeira é o Rio de Janeiro. Olha só. Sabiam? Não, isso só lendo no teu livro, né? Não. Mas Isso é enciclopédia de Copa do Mundo, de seleção. Tem mais que Buenos Aires, por exemplo. Incrível. Curioso mesmo. É curioso, mas é gostoso de saber, né? Tem mais que Buenos Aires. Tem isso. Já é bom. Prefere Montevidéu, Para mim já é bom. Ô, Mipa, e você começou a carreira no futsal, né? A gente tem uma foto aí, até vou pedir para o Evandro pôr na tela, em que a gente vê aí grandes jogadores, né? Você, o Ricardinho, campeão do mundo, Tcheco tá ali na foto, Rodrigo Batatinha. O futsal foi fundamental na tua carreira? Foi fundamental. Futsal, e jogar ao lado desses grandes amigos, né? São grandes amigos, mas esses grandes atletas, foi importantíssimo, porque quando a gente fala em cultura, nós tínhamos um treinador, que era o professor Carlos Deodoro, o Carlão, e ele criou em nós essa cultura de ganharmos, né? Ganhamos sempre, né? Então a gente vem de uma geração que foi formada, né, dessa forma, né? O Pedrinho, que está com a bola na mão ali, era o grande astro do nosso time, né? E ele saiu muito cedo, foi para o Flamengo, né? Foi para o Flamengo, esteve na seleção brasileira e acabou não chegando aonde todos nós esperávamos, né? Mas era o que estava um degrauzinho acima de todos ali. Depois o Ricardo jogou 2 Copas do Mundo, dispensa comentários, né? O Rodrigo Batata também com uma carreira muito boa, né? No Brasil, no exterior. O Tcheco, que dispensa comentários também. Depois o Giovanni e o Michel, que seguiram por outro caminho. O Giovanni jogou futsal, mas era um timaço. Aí a gente vê nesse teu comentário, né? O Pedrinho era o grande destaque. E por que acontece isso? E continua acontecendo hoje em dia? Onde que acontece essa barreira aí que uns conseguem, né, seguir e outros não? Acho que o professor pode até responder melhor que eu pela experiência que ele tem, porque na minha concepção o talento ele é importante na carreira do atleta, mas o que faz o atleta chegar é aprender a sofrer e perseverar, né? O futebol ele apresenta vários nichos do mercado onde não necessariamente precisamos ter toda uma carreira maravilhosa como a do Ricardo. Falava isso para os meninos do Hope, né? Você está disposto a pagar o preço, né? Quando eu digo sofrer, é porque o futebol ele mexe muito com o nosso funcional, né? A gente é campeão num dia, daqui a pouco você cai de divisão,
você é aplaudido, você é vaiado. Então, tudo isso vai criando na gente anticorpos, né? E que você tem 2 caminhos, ou você larga ou você persevera. Então, mas respondendo a tua pergunta, porque eu não respondi a tua pergunta, respondendo a tua pergunta, eu vejo que a formação, a programação mental dos atletas, no caso, a importância de ter um núcleo familiar, né, ele ajuda, assim, consideravelmente, né? Tcheco, né, Ricardo, pai e mãe presente, o Rodrigo Batata, pai e mãe presente, né? Então, isso fortalece essas crenças do atleta. E às vezes ter sorte de esbarrar com o Levi Coupe na carreira, Mas né? Porque isso não é para todos, isso é para alguns só. O Levi é um dos treinadores que mais apostou em jogadores jovens, né? Na história. Volte e meia encontro os jogadores e eles falam, porra, devo minha carreira ao Levi. Mas quem se bateu comigo como atleta se deu mal. Não foi para frente. Porque passou vergonha. Porque eu era zagueiro, cara. Ninguém me driblava. Tirava a bola de todo mundo. Tirava a bola... Eu não errava. Quase todo mundo. Tem um tal de Ziquita que fez 4 gols em cima de você num clássico Colorado e Atlético Paranaense. Aquilo foi uma... Tá gravado? Eu tinha que fazer uma coisa para ficar gravado. Eu tinha que um dia falhar. Então, sabe, eu não sou perfeito. Assim, foi, acho que, o único dia que tive umas falhas. Foi uma história do Ziquita, né? Foi provavelmente o único grande jogo da história, porque ele era reserva. Mas foi espetacular, né? No decorrer do partido. Foi realmente uma coisa difícil de explicar. Não aconteceu nada igual. Não foi? Que eu saiba, não. 15 minutos para acabar o não jogo. aconteceu nada igual até hoje. Olha bem, ó. Aí o Ziquita entra para o Você tá Atlético, vendo faz o jogo de 4-4 O mesmo jogador 4-4. fazia... Não, eu já vi jogos de 4-0, União Soviética e Nigéria. Para 4-4? Foi para 4-4 e a Nigéria ainda passou nos pênaltis. Ah, e aí foi, pois é. E o Ziquita fez os 4? Fez os 4. E o zagueiro do Colorado era o Levi. Pois é. O que dá um desconto porque... É isso que eu ia falar. Pois é. Eu falei, hoje é o dia da consagração, né? No clássico, imagina. A dupla de zaga era Levi e Zequinha. Zequinha jogava muito bem, o Zequinha. Depois foi para a China como treinador. O Zequinha olhava para mim, eu olhava para ele e a gente não se via. Marcelo, e a bola no campo, no gramado, para você, começou no Paraná Clube, né? Comecei no Centro Israelita do Paraná, no futsal, né? E depois eu fui para o Pinheiros, se tornou Paraná Clube, né? Aí fiquei a nossa formação toda. Aí aos 18 eu fui para a França, onde fiquei 2 anos. Aí começou a França. E como é que surgiu a França? Pô, você saiu do Paraná dispensado, né? Fui dispensado. E aí, pô, de repente está no PS. Foi Dispensado do Paraná Clube. Clube. Você estava metendo gol em tudo que era jogo do Metropolitano em 95. Pois é. Joguei contra ele no 95, olha só. É por isso que é bom discutir futebol. Porque todo mundo entende um pouco e todo mundo deixa furo. Olha bem a situação dele. Que explicação é essa? Não, mas você veja. Ele não serviu bem. Não serviu para o Paraná e foi para o PSG. Não jogou para o Paraná e foi para o PSG. Que história é essa? Eu queria que você contasse como surgiu isso, né? Não é? É difícil engolir. Esse deve ser um case em que você se mirou para virar empresário depois. Pois é, não, com certeza. É algo que o professor falou, acontece. Assim, não tem muita explicação. Veio um novo treinador no Paraná, ele trouxe alguns atletas do PSTC, no caso, bons, né? Muito bons, por sinal, e eu tive espaço, e ele não gostou de mim. Eu tive um treinador, por exemplo, que me dispensou 2 vezes na minha carreira, em lugares diferentes do mundo. Foi o professor Sebastião Lazzaroni, que é meu amigo pessoal, mas eu, quando eu estive no Japão em 2001, ele substituiu o Ardiles, ele chegou e não gostou. E depois, no Marítimo, em 2007, eu tinha sido artilheiro da equipe no ano anterior, renovei meu contrato, ele chegou e eu falei, ai, Jesus, ele mandou embora 6 anos atrás, e o presidente me chamou, falei, cara, renovei teu contrato. Eu falei, presidente, não tem problema. Aí fui pro rival, mas não tem explicação, é opção, e assim, ó, nada de ver fantasma, a vida é assim. Quer dizer, o cara jogava, era titular, tudo, daqui a pouco não joga. Que história é essa? Olha bem o que acontece dentro do futebol que está fora da lógica. Ninguém tem a palavra certa, né? É isso, é aquilo, dentro do futebol. A variedade de acontecimentos é impressionante. Ô Marcelo, e como é que foi o PSG, tua passagem por lá? Como é que você foi assim, eu estava no Paraná, chegou o treinador,
não contou mais comigo, me chamaram, olha, não contamos mais com você. No PSG, dava pra ele. Aí eu jogava futsal na época, me mantive no futsal, aí eu conheci o Nenê. Acho que o professor Levi conhece, que foi um anjo de Deus da minha vida. Ele falou, Marcelão, temos a possibilidade para você ir para a França. 1996, né? Não tinha WhatsApp, não tinha né? Não tinha nem celular ainda. E eu fui, fiz o teste na equipe B do PSG e fui aprovado. Fui junto com o Rodrigo Batatinha. Ele vinha do Yokohama Flugels, do Japão. E eu falei, olha, tem um meia aqui que é bom também. E nós fomos fazer a avaliação lá. E passamos. Aí fiquei 2 anos na equipe B do PSG. E foi um tempo muito bom, porque eu saí aqui da nossa mentalidade e conheci uma outra realidade, né? Você pega atacantes africanos rápidos, fortes, né? Um futebol mais, né? Muito mais intenso, né? Com poucos toques na bola, domina, toca, movimenta, sabe? Muito mais robotizado. E então foram 2 anos, fiz 21 gols em 2 anos, estava próximo a ficar na equipe principal do PSG. O treinador era o Ricardo Gomes. Então eles podiam me contratar por mais 4 anos e me emprestar. Mas aí decidiram não fazer isso, né? Na época tinha Raí, Leonardo, né? Nicolás Anelka, então um timaço. Bernard Lamar, goleiro, Paulo Guen, zagueiro, tinha Patrício Locó, atacante, Marco Simone, italiano, jogou no Milan também. Se a realidade fosse hoje para nós dois, nós seríamos os craques. A formação de futsal não ajudava nessa coisa de movimentar, toque rápido na bola, passe curto? Eu nunca fui um jogador veloz. Eu, tecnicamente, tinha um bom contato com bola. E quando você vai para a França, você é obrigado a se readaptar, né? Eu queria bola no pé, e não bola no espaço. Eu não gostava de bola no espaço. E eu tive que me adaptar, né? Mas o trato com a bola sempre foi um trato de carinho, né? Por assim dizer. Ninguém como o Ricardinho, isso eu costumo falar, porque ele jogar pelado com ele, Levi, dá até raiva. Porque ele trata a bola com muito habilidoso. É muito. Mas o futsal, sem dúvida, ele me ajudou bastante. Dava umas peladas boas ali quando o Caio Júnior vinha de férias do mundo árabe. Aí ele fazia uma pelada na companhia da bola. Né? O professor foi várias vezes. O professor jogava de centroavante lá, vinha fazer muito gol ainda. Tava nativa. Eu fazia o centroavante submarino, sabia? Submarino. Só aparecia de vez em quando. Colocava só o olhinho pra fora. Também. E fazia gol na pelada. Mas, pô, o Ricardinho jogava, o Lipatim jogava. Edinho Baiano, Caio, Reginaldo Nascimento, Ademir Alcântara. Putz, era uma delícia. Muito legal. A pelada era boa, mas o churrasco depois da pelada, então era melhor ainda. Eu tenho uma foto ainda desse, vou procurar. Carlinhos Neves, Carlinhos Neves. O Altevir fazia o churrasco para nós. Pai do Cris. O Carlinhos Neves, ele foi um preparador. Ele é um preparador físico, né? Só que ele não está trabalhando mais agora, né? Ele está mais como um chefe de preparação física. As últimas vezes que ele trabalhou foi como um coordenador de preparação física. Ele é um cara que adora futebol, sabe como assim? Ele tinha que estar dentro do futebol. Ele gostava muito. Futebol e música, né? Brincava. E música, então, amigo dos em primeiro artistas. lugar, né? Ele é amigo dos artistas. O pessoal brincava muito com ele. E ele assiste nosso programa, já vamos deixar um grande abraço pro Carlinhos Neves, nosso amigo. Lipa, e aí? Depois veio da França, você foi pro Uruguai, foi isso? Depois, cara, futebol ele nos apresenta situações, eu comentei até essa história ontem, né? Foram 2 anos desafiadores, mas bons. Mas naquela época, diferente que é hoje. Você dá um clique, você tem todos os jogos do atleta, você vê. Então, o PSG não continuou comigo, e aí não surgiu nada. E aí eu fui para o Uruguai, disputei a primeira divisão, né? Fui convocado para uma seleção sub-23, depois de 2000 vim para Curitiba. Você tinha um agente que cuidava disso para você? O Nenê me ajudou muito tempo. Lembra do Nenê, né, Levi? Nenê, lembro. E era início de carreira do Nenê, porque ele jogava em Portugal. Eu até na biografia do Caio que eu escrevi, o Nenê me contou que teve uma temporada ali que os últimos jogos ele ficou como técnico e jogador do Vitória de Guimarães. Como técnico, a mesma coisa que o professor Levi fez no Juventude, um período técnico e jogador. É verdade.
Que ano que foi isso, professor? Do professor Levi foi em 95, 85. 85. A temporada de 84, ele fez técnico e treinador. Da 85, ele assume Como treinador. como treinador. Exato. Foi o primeiro trabalho efetivado, né, professor? Primeiro trabalho efetivado no Juventude. Mas daí foi para o Uruguai. Foi para o Uruguai, Curitiba, né? No Curitiba que a gente se conheceu. Eu era assessor de Isso. imprensa, você Isso. chegou lá. Tá chegando um jogador uruguaio. Uruguai. Ele veio vender a pauta para mim. Veio com Ele já sotaque, tava Adriano? no jornal. Ele veio com sotaque? Não. Não, eu estava no Brasil desde 7 Foi anos de idade. tipo de hoje. O sotaque é tipo de hoje. Foi uma decepção na coletiva da imprensa. Não, Buenos cadê o Uruguai? Buenos dias, buenos dias. E aí, depois, teve a Grécia, né? Japão, México. México é muito bom. Que país bacana, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho um atleta lá, tá no Juárez. E engraçado porque eu cheguei lá e o pessoal lembrou no aeroporto quando eu cheguei. Ah, mas tu não eres Lipatina, el que jogou na América? Aí eu chamei aqui, olha aqui, ó, seu juvenil, o pessoal me conhece. E é um país, ele é muito futeboleiro, né, Levi? Nossa. Ele assim, a pressão de lá é totalmente diferente daqui. Né? Eles te aplaudem, você não... Né? Você vai no restaurante, por exemplo, se tem alguém que te reconhece, eles pagam tua conta. Você sabe que eu estava uma época visitando um amigo meu em Cidade do México, e aí a gente estava dando uma volta de carro, passamos perto do estádio do Pumas. E aí eu olhei para lá de fora, uma festa, parecia uma Oktoberfest, assim, todo mundo comemorando e bebendo. Daí eu falei pro meu amigo, ó, para o carro que eu vou comprar uma camisa, né? Aí parei, comprei uma camisa, e mesmo as camisas do lado de fora, tudo oficial, né? Não tem... Aí comprei a camisa e perguntei, mas quanto deu o jogo? Perdemos de 2-0. Porra, e essa festa que vocês estão fazendo? Impressionante, cara. E de lá eu fui para a Itália. Joguei no Bari, foram 4 anos de contrato. Mi paese. Ele parece. Io sono italiano. Aí, ó. E a Itália foi interessante porque é o oposto do México, né? Apanhamos de torcedor, tivemos reunião com os ultras, com a torcida organizada. Eu estava no sul da Itália, né? O sul da Itália ele é muito quente. Eu lembro que a gente estava... um time... O estádio é mundialista, né? Cidade grande. Nós estávamos na Série B. O time não estava ganhando, de repente... chegamos no vestiário e o pessoal, temos reuniões com os ultras, né? Tá bom, tem torcida, né? Aí, uma sala grande, tava ali o presidente sentadinho, o treinador, e eles eram uns 20. E o chefe da torcida era desse tamanho, né? Pequenininho, né? Daí ele, presidente, como é? Stai pagando, ragazzi? Estão pagando os jogadores, né? Sim, estamos pagando. É um problema interno? Não, tá tudo bem. E por que vocês não estão ganhando? Assim, ó, ele falava, gesticulava. Rapaz, essa foi a primeira. Tivemos 3, Levi, 3 reuniões. Olha só. Até que eles não quiseram mais conversa. Nós fomos, eu digo isso sorrindo, mas com tristeza, né? Porque trágico, né? Fomos para Messina jogar, fizemos um grande jogo. Tínhamos um jogador chileno que chamava Nicolás Córdoba. Ele bateu o pênalti, errou. Ele hoje é treinador da seleção chilena inferior. Aí no caminho de Messina ao sul da Itália, no caminho da Bota para cima, né? 2h pouco da manhã, a gente no ônibus ali dormindo e tal, de repente o ônibus vai freando, teve cena de horror. Vai freando, e aí você começa a ver, saiu o pessoal assim, não sei de onde que eles saíram, pararam o ônibus, aí entrou os 2 da torcida. Chefe da torcida. Chefe dos bandidos. Baixinho, inclusive? Não, acho que o outro mais raivoso. Aí o nosso capitão tava na primeira... Os capitães sempre se sentam. Ele chegou, bateu-lhe um tapa na cara, assim, deu um estalo bonito. No subcapitão também dele, onde está Córdoba? Né? Eles queriam pegar o Córdoba. O Córdoba se escondeu, mas rapaz, foi uma cena assim. A gente deram um recado e tal, aí foram embora, a gente ficou ali tremendo. Uma meia hora. Até a ficha cair, daí você volta, né? O pessoal querendo ir embora, né? Mas foi horrível, foi uma cena assim que nem agora, cinema, Levê. Agora, quem está ouvindo isso, quem está vendo isso, né? Não acredita. Então, você vê a que ponto que chega o futebol, né? Num país desenvolvido, um país, imagina. Então, o futebol, às vezes, pelo fanatismo, assim, tira um pouco, tira o tesão, sabe? Tira. Porque, você imagina, você está colocando em risco a vida
de gente que está lutando para ver. Faz de conta que aquele time é obrigado a ganhar. Os outros 10 times, os outros 15 times não precisam ganhar. É só o teu que é obrigado a ganhar. Ou seja, Que alguém história vai é apanhar. essa? Né? É, Então, é um fanatismo assim que difícil de lidar. difícil. Sabe? Difícil de E é lidar. global, pelo jeito, né? Porque tem na Itália, tem na Grécia. Não, pois é Brasil. mundial. Então aí nós voltamos aí em estado de choque, né? Aí jogamos em casa e o presidente, o senhor Vistianos Matarresse, já faleceu, né? Mas aí ele foi mais infeliz no comentário que ele fez. Jogamos em casa com a Salernitana. O nosso capitão, que tinha levado o esquiafo, né, como eles dizem, eles, numa cena de reconciliação, deram flores para ele, para ele lá na torcida, assim, sabe? Ele não queria ir. Ele ficou cego, né? E aí ele foi lá, pediram para ele ir, né? Aí ganhamos 3-0 o jogo. Aí o presidente falou, vocês têm que levar uns tapas de vez em quando para vocês reagirem. Não, ainda dão razão para os caras que agrediram. Agora vou ter que contar. Então, é o futebol. É o futebol. Esse Coritiba de 2000, o que você lembra? Como é que foi? Eu lembro que fez 7 gols, né? Tinha Marquinhos Cambalhota no time. Kleber Arado, né? Kleber Arado. Da Silva. Da Silva veio Chegou depois. depois. Quem era o técnico? Ivo, né? Não, Não, o Ivo foi em 2001. Lorissandre. A Larissa. Lorissandre Era da Paquito. época do Lori? Acho que teve Paquito também. Antes Teve. teve Fito Neves. Jair Pereira. Jair Pereira. O que era esse Coritiba de 2000 comparado aí com o que a gente vê hoje? Assim, são 24 anos atrás, né? Pois, olha, desculpe. Vai. Você fazer comparação é complicado assim. É a mesma coisa que você analisar um carro de 2000 e um carro de 2024. Fica... Não, isso Sabe, principalmente são questão bons. estrutural, né? A estrutura do clube. Mas é complicado. Eu vejo assim que uma coisa que está intacta é a grandeza do Curitiba. Curitiba é gigante, né? Às vezes o próprio torcedor do Curitiba não tem noção da grandeza do Curitiba. E então a gente tinha as pressões que tem hoje, amigos que eu mantenho até hoje, Flávio zagueiro, Leonardo também zagueiro, Leandro Tavares, né? Uma turminha que eu até mantenho algum contato. Mas, como o professor falou, tudo passa muito rápido e perdemos a final para o Atlético no Paranaense, né? Depois tinha a Copa Sul-Minas, né? Mas assim, guardo lembranças dos amigos, né, da época. Micio, vamos falar um pouquinho daquele time que toca o seu coração? Agora vamos saber. 19 jogos, 3 gols. Mas o Mano Menezes tirou na reta final do estadual. Mas vamos começar pela Série B. Vamos lá. Eu gosto de falar pro meu filho, né? Esse aqui jogou a Batalha dos Aflitos. Para quem não lembra, o Ipatinho foi substituído depois que deu 3 das 4 expulsões para colocar um zagueiro. Mas até então o jogo estava 0-0. Ele tinha feito 2 gols na Série B, os 2 de cabeça, os 2 em 2 jogos diferentes contra o Santa Cruz. Rapaz, sabe tudo. Como é que foi aquele time? Porque aquele time começou a crescer lá pelas tantas. Ali o time começou mal. Você chegou ali no meio da temporada também. Depois que o time começou a crescer, como é que foi aquele crescimento ali? Foi interessante isso, porque o Grêmio é um gigante também, né? E a gente se depara com uma situação menos boa, onde o clube está na Série B. Acho que foi a primeira... Não, em 93, né? Eu lembro que tinha uma música que eles cantavam: voltaremos outra vez, voltaremos à primeira, como em 93, né? Então o Grêmio tinha caído em 93, tinha caído em 2004. Então, estávamos no lugar errado, né? Porque o clube tinha que estar na Série A, mas o Mano teve a capacidade de montar um time da divisão, robusto, ciente das nossas deficiências, e aonde a gente se fez forte em bolas paradas. Era um time defensivamente muito seguro. Pereira, Domingos, Patrício, Scalona, ou seja, depois tinha Lucas Leiva, Sandro Goiano, Giovânio, Marcelo Costa, exatamente. Ricardinho, teu parceiro. Exatamente. Então, soubemos jogar competição, né? Demorou um pouquinho para encaixar, mas na fase final a gente ganhou força, ficou com a quadrangular final, Santa Cruz, Náutico, Portuguesa e Grêmio. Nós chegamos em Recife para a Batalha dos Aflitos, né? Depois de termos recebido 2 vezes os clubes pernambucanos em Porto Alegre, onde bombas no hotel, aquela coisa toda que a gente sabe que é
folclore do futebol que acontece. E lá a gente se foi para uma guerra, né? Literalmente. Né? Jogaram verniz no vestiário lá para ficar um cheiro. O tamanho do vestiário era um pouquinho maior que esse estúdio. Imagina, quando nós chegamos nos aflitos, parecia Daniel na Cova dos Leões. Assim, a gente chegou e assim, ó, eram, sei lá, uns 4.000 pessoas, torcedores do Náutico, batendo no ônibus. Rapaz, se olhava para baixo, dava até medo. Mas entramos no vestiário, fomos aquecer no campo, Levi. E aonde? Tem campo nenhum, vocês vão aquecer no vestiário, um sino tocando desde que a gente chegou no vestiário, desse jeito. E vamos aquecer no vestiário. Não aquecemos no vestiário. Eles não deixaram, colocaram 2 armários na porta. Infelizmente está proibida. Tentamos empurrar e tal. Falei, não, venha, vamos aquecer aqui. Vamos pro jogo. Primeiro tempo eles tiveram um pênalti a favor, bateu na trave. O empate era nosso, fomos pro vestiário. Começou o segundo tempo, Scaloni expulso aos 15 do segundo tempo. Jogo aí, né, muito tenso. Aos 35, mais ou menos, um pênalti para eles. E naquele engraçado porque é um lance que se fosse pro VAR hoje não daria, porque o braço do Nunes não só estava colado, como a área de contato estava fora da área. Aí, ó. Dois erros. E aí o jogo passou na Globo. E foi o pênalti e o pessoal se descontrolou um pouquinho. As expulsões acho que foram justas, né? Porque... por o contexto, o Patrício chegou peitando. Então foi expulso o segundo, o terceiro e o quarto. E um pênalti contra, faltando 10 minutos. Então, naquele momento, o pessoal entrou em campo, aquela coisa toda, e o que fazer, né? A gente se sentiu, mas o Mano, muito sabiamente, aí ele me tirou, aí ele pôs o Marcelo Costa, que era zagueiro, ele pensou certamente, vamos defender e vamos fechar a casinha. E aí, Galato defendeu, e o mais interessante, fechamos ali com uma linha de 4 e 2 volantes. Eles, emocionalmente, né, professor? É difícil entrar, Depois daquele pênalti errado, o estádio veio abaixo. Assim, era E aí o Anderson, com a habilidade de classe toda, dribla 1, dribla 2 e tal, e faz 1-0. Nós ganhamos o jogo ainda. Nossa, com 7 jogadores em campo. Essa aqui é uma vitória ainda. Era uma coisa curiosa. Para deixar na história do clube, claro. No outro jogo estava tendo, e era em Recife também, Santa Cruz e Portuguesa. E estava numa assim que os 4 tinham chance de subir. O Grêmio só precisava empatar. Se empatasse, eu subia. Se ganhasse, era campeão. E se perdesse, não subia. Era um negócio que foi todo mundo junto. Os 2 de Recife podiam subir, certo? Eles tinham que ganhar da Portuguesa. O Santa Cruz, tanto é que Santa Cruz ganhou da Portuguesa. E deu a volta, inclusive, como campeão da Série B, porque não esperou nosso jogo. Que coisa, né? Desaprensadinhos. A gente viu isso no programa passado, o Coritiba, né? O Brandão contou essa também. O Coritiba também faz um gol no final. E lá em o outro jogo, agora não me recordo, também o pessoal já estava fazendo festa, comemorando. E futebol só acaba quando termina, né? Já diria aquele ditado. Acho que foi o Pedro Quem, né? Que era o paulista do Jundiaí, ou coisa parecida, estava dando volta olímpica quando teve aquele Santa Cruz 2, Curitiba 3. Também, ó, mais uma. Mais uma. Né? Também o jogo jogo acesso de 2007 do Curitiba e de 95 do Curitiba aconteceu isso. E a festa? Incrível, né? Chegamos em Porto Alegre daquele jeito, né? Assim, um ano fechou com e bem característico, né? Isso do Grêmio, daquilo que é o Grêmio, o Imortal, né? Então foi algo assim que ficou marcado nossa. Virou até filme, né? Filme, a Batalha dos Aflitos. Filme, livro. E aí veio 2006, né? Começou a se pensar já na Série A, aí veio o Tcheco, veio o Herrera, né, alguns atletas de nível bom. Né? O Grêmio naquele ano classifica para a Libertadores, eu fico até o meio do ano, depois vou para Portugal. O que eu me lembro que o último jogo que você chegou a ser relacionado, acho que foi o jogo do Corinthians. Foi o primeiro do Grêmio ganhou de 2-0, o Corinthians era campeão brasileiro. E o último jogo assim que eu me lembro que você estava dali, agora depois dali não sei. Bem isso. Eu sei que teve uma passagem no nosso glorioso Manutron, que tava a camisa ali atrás. Exatamente. O seu último time, né? Foi o meu último clube já. E aí o Nenê que te levou de novo. O Nenê, olha, o Nenê me levou para a França, me levou para o Japão, me levou para Portugal e para o J. Malucelli. Para o Japão você foi para onde mesmo? Yokohama Marinos. O Yokohama Marinos.
E o Nenê é uma referência para você, que hoje é um dos maiores empresários do futebol brasileiro? Ele é, obrigado. Ele é. Nenê é um cara maravilhoso, me ajudou muito, me ensinou muito. É um amigo que eu tenho hoje, né, que eu posso me apoiar sempre que preciso. Um amigo. Naquela época, poucos anos antes, eu tinha perdido meu pai. 3 anos antes, tinha perdido meu pai. Né, eu tinha 15 anos quando ele faleceu. Ele foi assassinado, né? Então foi um impacto emocional, aquela, né? Aquilo que é uma tragédia. Aí aparece o Nenê, e o Nenê foi maravilhoso na minha vida. Deixa um abraço para ele já. Campeão. Me ligou ontem, tem que retornar para ele hoje. O Marcelo. E como é que surgiu essa ideia de empresariar? Foi por acaso? Você já vinha jogando, já pensando em partir para essa carreira? Eu queria ser treinador. Graças a Deus eu não fui. Parabéns. Viu? Acertou na loteria. 6 meses. Tava tudo definido, já que ia ser treinador, tá? Mas 6 meses antes de eu encerrar, que eu não sabia que ia encerrar, nasce meu terceiro filho, Benjamin. E aí a minha esposa, nós casamos e ela me acompanhou para todos esses lugares. A minha filha nasceu no México, a Natália nasceu aqui quando a gente estava na Itália, o Benjamin nasceu em Portugal. E aí ela tem uma depressão pós-parto com o Benjamin. E aí naqueles insights, né, que eu creio que vem do alto, eu falei, cara, mas será que eu vou começar de novo essa carreira? Sacrificar? E eu já não queria sacrificar eles todos, até porque o início da carreira do treinador, né, Levi? Você vai treinar, não vou citar o nome do time, mas o time ali pequeno, você vai sozinho, aí você toma 2, 3 pancadas e você é mandado embora. E aí você começa, né? E eu falei, não estou disposto a pagar o preço. Sim, foi uma coisa assim muito, muito clara. E aí virou a chave. Eu ainda como jogador. Foram os 6 meses mais difíceis da minha carreira, esse final no J. Malucelli, que era o Corinthians Paranaense, porque eu já não estava mais ali. E aí eu já tinha virado a chave na minha cabeça e ainda tinha que desenvolver a função como atleta, né? Já estava vendo o meu companheiro como, aqui a gente encaixa lá, já estava fazendo uns contatos, né? Que não é legal, né? E o fato de você ter rodado aí, né, por vários países, tenho certeza que amplia seu relacionamento e te facilita nessa função, né? Eu costumo dizer que amplia até a página 2, né? Se eu bater na porta dos clubes que eu joguei, e ainda tem gente lá, eles vão me receber por aquilo que nós fomos como atleta, né? Eu digo até a página 2 porque a gente sempre tem que ter um bom produto, né? Um bom atleta para oferecer, né? Então, vamos tomar café, vamos conversar, tal, mas e aí? Então, o aí, né, ele passa por você ter um bom material para apresentar. E como conseguir esse bom material hoje em dia, Marcelo? Essa é a questão. Por isso que entra o Hope, né? O Hope hoje, na consultoria esportiva, que é ali para Team Sports Express do Hope, a gente consegue detectar o atleta antes dele dar o salto, né? Num clube que é presidido pelo querido Igor Feltrin, juntamente com o Matheus Saroli, eles têm foi feita uma estrutura para pegar esses atletas ainda com 15, 16, dar o tempo de formação deles, né? Sem aquela pressa de ter que ser campeão, como tem os grandes clubes que têm essa obrigatoriedade, a gente tem essa paciência e esse é um caminho também, né? Já esses 14 anos nessa função vão fazendo que um atleta te indique para o outro, e principalmente aí o professor pode nos dar uma aula, né? Que é a nossa intuição, a nossa visão, como enxergar o futebol, em ver talvez um jogador, cara, hoje ele está meio que na sombra, mas ali vai dar, você vê nele competência, né, professor? O Marcelo, eu imagino na cabeça do empresário, né, você tá com aquelas anteninhas ligadas o tempo todo, porque abre o mercado de transferência na Europa, ou no México, ou no Uruguai, você tem que estar sempre buscando espaço para os teus meninos, né, teus atletas. Quanto de atleta gira aí não sei se é por ano, você tem um período do ano que você consegue mais transferências, mas como é que é isso? É muito sazonal. Ano passado foi um ano muito bom para nós. Isso que você está compartilhando, realmente, das transferências que foram feitas, né? Mas são momentos, né? São momentos que você está no lugar certo, na hora certa, com o clube certo, falando do jogador certo. Daqui a pouco vem outro, né? Então, temos que estar sempre em movimento, né? O contato com as pessoas, com os clubes, não somente nesses momentos, né? A gente agora está trazendo clubes
exterior, né, para conhecerem o Hope. O Hope ele está se desenhando para ser realmente um clube que você forma, você revela e você negocia, né, que aí entra o papel da negociação, né, da Lipatin Sports. Então, temos feito muito isso, clubes portugueses têm vindo para Curitiba, né, para conhecer a estrutura, querendo fazer parcerias. Então, os relacionamentos e a credibilidade que é o mais importante, né? Quando você fala de um jogador, um ex-jogador, né, que fala, olha, esse é um atleta que você pode jogar assim, não é somente o lado comercial. Ah, mas ele pode jogar a linha de 3? Pode, né? Ele é rápido, ele tem um bom passe por dentro, né? Você não está vendendo você está vendendo algo que você conhece, né? Isso que chancela realmente o nosso trabalho. E o Hope hoje, acho que já é a terceira força aí do Paraná em categoria de base, né? Tem Curitiba Atlético, obviamente, mas além de ter um time muito competitivo em todas as categorias, né? Inclusive hoje no profissional, disputou a terceira divisão, assistiu alguns jogos lá. Foi terceiro no grupo, né? E além disso, tem muitos jogadores já em parceria com os clubes. Então o Hope tem jogador no Curitiba, tem jogador no Atlético, na Chapecoense, né? Como é que é essa? É muito legal, porque assim, quando se faz algo de maneira geral na vida, você precisa entender o que você quer com aquilo, né? Então o Hope, ele não tem o objetivo de chegar a uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Hope tem um objetivo definido, né? Até 2035, se Deus assim nos permitir, tivermos convite, se estivermos bem, ser dos clubes referenciados do futebol brasileiro naquilo que é formação, revelação e negociação de atleta. Então o nosso objetivo é esse, é formar, é revelar e é negociar. Então, é claro que o nosso nicho de captação é diferente dos grandes clubes, né? Porém, ele começa a ser mais atrativo porque começa a se ver o resultado. Então, não somente esses clubes do exterior, mas os atletas começam a se destacar, se joga no profissional com uma média de um sub-20, sub-18. Esse ano vai se contratar, né, o Hope vai contratar atletas mais experimentados da divisão para tentar subir para a segunda divisão, mas está tudo planejado, não é algo que você sabe bem, né? Você é um grande parceiro do Hope, um grande amigo, e então esse é o objetivo. Tem sido de forma gradativa, nada da noite para o dia, não se há pressa, né? Não existe aquela pressão de tem que se fazer, ninguém pressiona. Então é um trabalho que é feito, eu posso dizer para você, porque eu conheço as pessoas que estão lá, né? Tanto o presidente como o Matheus, é muito trabalho dessa turma aí. Esse trabalho, a nossa função é na questão comercial, né? Negociação de atletas, mas eles realmente fazem um trabalho para que o clube seja redondo, saneado, né? Sem dívidas, e o mais interessante, com uma preparação para tornar-se uma SAF nos próximos anos. Marcelo, o Curitiba tem um jogador aí que chegou bem, machucou, mas há uma esperança, né? Que é o Brandão, né? Você que trouxe ele do Londrina. O que a torcida do Curitiba pode esperar do Brandão? O Brandão começou no Hope. Thiago Azaf começou no Hope. Thiago Azaf. Sub-17, que já estreou no profissional do Paranaense. O John, que está no Palmeiras, também começou no Hope, né? E é interessante porque esses atletas, o Brandão pontualmente, é um atleta que estava do Hope, ele foi para Londrina, havia uma parceria entre os clubes, e do Londrina ele saiu e foi para o Curitiba. É um centroavante forte, fisicamente, rápido, né? E ano passado no Sub-20 o Campeonato Paranaense fez 21 gols. Um jogador que tem 1,91 m e o seu tamanho não é compatível, aliás, ele é compatível com a sua velocidade. Ele é muito rápido, ele é muito potente. Então, eu acredito que ele pode ser aí tudo encaixando-se, né? Porque é a ponta da lança, né? É o centroavante que está na frente, a bola tem que chegar, né? Tem que acontecer uma série de fatores mas eu acredito que isso vai acontecer, ele vai ser uma das grandes revelações aí da Série B. Bacana. Evandro, eu vou pedir para você colocar um vídeo aqui de um grande amigo do Lipatin, soube que você vinha aqui hoje, ele já esteve aqui com a gente, ele falou, não, eu preciso mandar uma mensagem. Técnico do Paraná. Com muito prazer que eu venho aqui fazer esse vídeo com o Marcelo, um cara que eu tive o prazer de jogar futsal, ser campeão, jogar no futebol de campo, na base ser campeão, no profissional também ser campeão lá no Grêmio. Então foi um irmão que a vida me deu, com muito orgulho que eu vi o crescimento dele como atleta e depois como homem de família, um ser humano com valores e caráter, e isso me deixa muito orgulhoso de ver essa trajetória desse grande homem aí.
Queria deixar aqui essa mensagem para você, Marcelão, que eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, teu irmão. Que Deus te abençoe sempre e que seja uma grande entrevista contigo também. Valeu, um grande abraço a todos também. Hoje ele faz 48 anos. 48 anos. É mesmo? Hoje? Hoje é aniversário dele. Não parece, né? Parece bem mais, assim. Por causa da barba. Tirar a barba. E a gente está na torcida Primo Tcheco, né? Que faça um bom trabalho com o Paraná O Clube. problema é o emprego, né? O emprego que ele tem. Faz envelhecer ele rápido. vai ser o técnico do Paraná Clube agora na segunda divisão. Estreia dia Puta, 4 de minha maio. família vai torcer por ele lá em casa. Ele é muito amigo do Juliano. Olha aí, ó. Esse é gente Que bacana. Tchecão. Lipa, e outro momento muito importante aí, tanto para você quanto para mim, né? Eu quero que o Evandro coloque uma foto aí, que é quando a gente levou o Caio Júnior para Chapecó, para assinar com a Chapecoense, né? Fomos num comboio, 2 carros, você foi num, eu fui no outro, o Caio, o Almir Domingues, enfim, a comissão técnica. E esse é o dia, é o momento exato, ó, da assinatura de contrato aí do... Tá ali o Caio, tá o Sandro Palaoro, que era o presidente da Chape. Daí ele assinou o contrato aí, acho que depois, uns 8 meses depois que teve, mais ou menos isso. Não, acho que não foi tanto, não. 6 meses, né? Já era junho isso aqui. É. Então, junho, 5, novembro. 6 meses. E eu lembro que antes dele ir para lá, nós tínhamos uma possibilidade do Marítimo de Portugal. Então ali estava entre um e outro, o Caio tinha voltado dos Emirados, um pouquinho ansioso, como ele era, né? Lembra? É verdade. E aí surgiu a Chape e pronto, fomos em vários carros para lá, né? Acho que 3 Paramos em carros. Camboriú, lembra? Não, isso foi para Criciúma. Isso foi para Criciúma, em 2014. 2014. Chegamos lá, um clube, naquele momento era um modelo, né? Chapecoense. Você sabe que depois do acidente, o professor Levir se ofereceu para trabalhar gratuitamente para a Chapecoense no ano seguinte ali, né? Mas acabou não dando certo. O pessoal optou pelo Wagner Mancini, né? Já bastava. Vai ser um momento especial também, né? A tua carreira de empresário. Né? Foi. O Caio, você melhor que eu, né? Você está com ele muitos anos, né? Mas era um ser humano especial, né? Eu lembro que no velório, o Paulo Autori foi dar umas palavras, eu guardei aqui no meu coração. Ele fala assim, falando do Caio, né? Que o Caio não se deixou embrutecer com o futebol, né? Ele era um ser humano diferente, assim como o professor também, nem como os outros grandes treinadores, mas ele não se deixou embrutecer, né? Ele sempre foi um cara humano, sensível, sensato, né? Esse sorriso dele assim representava a bondade, um cara bom, né, Adri? Um cara... E muitas vezes foi cobrado por isso, né? Porque quando perdia, né? Não pode ser desse jeito, tem que ser mais bravo. Eu tive uma discussão uma vez com o assessor de imprensa do Vanderlei Luxemburgo, que ele veio falar isso pro Caio, lá na época do Flamengo, no hotel no Rio de Janeiro. Ele falou, Caio, você tem que ser mais bravo, você não pode ser amigo do jogador e tal. Daí eu falei pra ele, cara, cada um tem um estilo. O Luxemburgo tem o estilo dele, o Caju tem o estilo dele, o Lever Cup tem o estilo dele. Não vai mexer, não vai mexer nunca. Não vai mudar. Professor, pega um burro com sorte aí para você autografar para o nosso convidado Marcelo Lipatinho. Coloque abril de 2024. Que maravilha. Eu fui quando o professor lançou o livro. Em 2013. Fui lá no... foi? Onde era o espaço de eventos do Evil Restaurante Antigo, Tempero de Minas, lá em Santa Felicidade. É isso aí. Foi um grande evento. Fizemos com o ESPN ao vivo, Sport TV ao vivo. Maravilhoso. Foi um baita do lançamento. Eu não fui, estava aqui na redação. Agora começou a ver Lipatinho. Lipatinho. Como você fala? Com N de navio. É como você lembra, Lipatinho. Isso. Com N no final. Lipatinho. N de navio. Com N? N. Isso. Isso aí. N de Nagoya Grampus. 11/4. Dia do aniversário do Tcheco. Diga, é isso aí. 11/4, 2024. Que presentaço, hein? Vamos ver aqui. 11/4, 2024. Lipa, mas, pô, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. O objetivo é esse mesmo, contar umas histórias, fortalecer e honrar o nosso futebol paranaense, as coisas que você trouxe pra gente, as curiosidades, vão ficar registradas aí para todos sempre, e quero te agradecer. Obrigado, o prazer é meu, né? Obrigado, né, pela
oportunidade. Obrigado, professor, né? Porque a estrela está aqui, né? A gente se sente alegre de poder estar na mesma mesa e compartilhar um pouquinho do futebol, da nossa história. São histórias diferentes, mas que trazem uma esperança, né? Hope significa esperança, uma esperança para o futebol. Quando a gente vê tanta generosidade do professor, por exemplo, como ele lidava, né? O próprio título do livro, né? Um burro com sorte, né? Uma pergunta, né? Será, né? A maneira descontraída, né? Mas sempre muito sério, profissional que lidava com o futebol faz bem para nós, né? Não é vida ou morte. Então, se eu puder deixar um recado no final, futebol não é vida ou morte. É vida, oportunidade. Há muito mais do que um campo, do que futebol, a família. Hoje o professor tem, né? Já tem netos, está curtindo a vida. Então, não é vida ou morte, é a oportunidade que a gente tem até de mudar a vida de muitas pessoas. Obrigado. Lício, ficou feliz em falar do Grêmio aqui com o Lipa? Eu sou muito grato por aquela batalha dos aflitos lá. Foi os 2 dias que eu mais sofri com o Grêmio, um deles foi esse. O outro foi a final do Brasileiro 96. Isso foi bem antes. Professor, dá aquele tchau para os seus espectadores. Olha, o prazer, eu só tenho a agradecer, né? Porque os caras de pau são. Será que eles acompanham a gente, cara? Eu não acredito, sabe? Acompanha, mas vamos fazer aquele convite, né? Para que você que está aí nos vendo e nos ouvindo, pode ouvir no Spotify, né? Vai para academia, coloca o fone de ouvido e escuta nossas histórias. Para vocês dois que estão nos assistindo, tá? Quero mandar um abraço. Professor, rumo aos 6 mil inscritos no canal. Os maravilha. nossos vídeos, eles têm dado uma repercussão muito boa. E quando a gente faz os sim. cortes de Reels, a gente chegou vídeos do Tcheco mesmo falando de futsal, passou de 500 mil views. Então, a gente realmente tem uma audiência muito boa, qualificada, inclusive. E convido para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, que sempre que o vídeo for pro ar, você vai receber. E divulgue também, né? Divulgue para seus contatos aí, para que a gente continue fazendo esse programa descontraído e bacana. Um abraço e o nosso agradecimento à Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes, ao restaurante Tempero de Minas, do professor Levi Coupe, e ao estúdio do Bem Paraná, nosso parceiro aqui do podcast. Um grande abraço, o outro lado da bola fica por aqui, mas a semana que vem tem mais!